Pessoal do canal Papo Sem Rodeios, eu vou contar aqui um insight que eu tive aqui, pessoal, que às vezes tem esses vislumbres aí, né? Então é o seguinte, é sobre o filme O Fantasma do Paraíso. No original ele chama Phantom of the Paradise, né? Ele é um filme de 1974, pelo então estreante diretor Brian De Palma. O que eu queria falar para vocês sobre esse filme? Quando eu era jovem, né? Eu tô com 67 anos. Eu tinha assim um costume de ir lá para o centro de São Paulo para a gente ficar olhando lojas de discos, né? Que era assim as diversões que tinha na nossa época de adolescente. E eu andava assim muito com um primo meu. Aí, por um acaso, a gente passou no antigo Cine Biju. O Cine Biju era um cinema ali na Praça Roosevelt, que ele era um cinema de arte, né? Ele era especializado em passar filmes antigos e filmes assim que meio underground, tá? Então nós passamos lá, tinha vários filmes, né? Assim, fui lá várias vezes, né? E numa dessas eu vi o cartaz desse filme chamado Fantasma do Paraíso, que chamou a atenção pelo cartaz. Então entramos e assistimos. Olha, o filme na época me impactou bastante, né? Porque a gente estava ali, eu acredito que fim dos anos 70, início dos 80, porque o Biju, como eu disse, reprisava filme, né? Porque o filme, assim, eu fiz umas pesquisas, né, para fazer esse vídeo. O filme chegou ao Brasil, pelo que eu pesquisei, em agosto de 1975. Ou seja, ele chegou um ano depois de feito, né? E mesmo dentro do Brasil, vocês vejam como tem dificuldade. No Rio ele passou em agosto de 1975 e em Pernambuco ele só estreou em 20 de dezembro de 75. Ou seja, a gente tinha era uma época que, né, a gente não tinha internet, né, pessoal? Hoje com a internet é automático, né? Mas naquela época ali você vê, no caso desse filme, praticamente um ano de defasagem, né, entre o que veiculou nos Estados Unidos e o que chegou ao Brasil. Bom, enfim, esse filme eu assisti com meu primo, a gente gostava muito, né, das bandas de rock e tal. Era um filme ali, na realidade, O Fantasma do Paraíso, ele lembra muito o Fantasma da Ópera, né? Só que foi feito uma versão meio no rock, né, no up bop ali, aquelas bandas do surf music. Era o que o Brian De Palma construiu naquela época, né? Então muita gente acha que o filme envelheceu por trazer aquele estilo, mas eu assim, eu gosto muito ainda. Bom, enfim, esse filme voltou assim, né? Como eu disse para vocês, o insight voltou a pensar e eu falei, pô, agora com essa época de internet, YouTube, fui pesquisar. Infelizmente não encontrei o filme. O filme não está disponível no YouTube e muito menos algum canal que assine. Pelo menos assim, até o momento aqui, né? Que eu estou fazendo o vídeo, não existe para comprar ele novo. O que eu descobri é que ele tem lá nos canais de venda, né, de coisas antigas, mas assim, muito pouca oferta, preço bem caro. E me parece que ele saiu no Brasil em 2001 em vídeo, em DVD, e em 2015 saiu em Blu-ray. Bom, o que eu queria comentar mais desse filme? Assim, filmes são gostos pessoais, né? Eu gostei desse filme e queria assisti-lo de novo. Só que é aquilo que eu falei para vocês, está difícil de encontrar. Fui no YouTube tem partes do filme, né? Comentários. E assim, o que foi muito legal, que parece até assim uma sincronicidade, é que eu encontrei um vídeo, provavelmente de alguém americano que fez, que na versão de DVD de 2015 eles fizeram os extras. E olha só que coisa interessante, que eu nem imaginava na época e praticamente descobri esses dias. No filme, o personagem lá, que é um empresário, vamos dizer, meio ao Fausto, assim, que vendeu a alma ao diabo e tal, ele se chama Swan.
SWAN, que seria, vamos dizer, numa tradução literal, cisne, né? Que eu também não tinha ideia na época. Toda essa construção que eu estou mostrando para vocês é recente, né? De pesquisas. Então, o filme, ele é todo construído lá desse O Fantasma do Paraíso, ele é todo construído voltado para essa empresa do Swan, né? O que eu falei para vocês, o SWAN. Então, como a empresa é dele, ficou Swan Songs. O que aconteceu? O filme, ele terminou provavelmente no meio, não tenho certeza, ele foi filmado e depois vocês sabem que o filme precisa ser editado, né? Precisa fazer uma série de trabalhos até ele ficar disponível. Quando ele ficou pronto para ser lançado, ele foi lançado nos Estados Unidos em 31 de outubro de 1974, ou seja, no Halloween, né? Uma data bem significativa. Só que o que aconteceu antes dele chegar ao 31 de outubro nos cinemas? A 20th Century Fox, que é a empresa que patrocinou o filme, que é a produtora, né? O que aconteceu? Em metade de 1974, acredito que maio, o empresário do Led Zeppelin, o Peter Grant, ele fundou um selo para o Led Zeppelin, né, para concentrar os direitos do Led Zeppelin ali, chamado Swan Songs. Olha aí, coincidência, o personagem lá do filme do Fantasma, Swan, só que a Swan Song tem Swan Songs, ela tem um N a mais. Mas se vocês notarem lá o selo Swan Song, vocês vão notar que nos dois S's é como se tivesse um cisne lá. Então esse, na realidade, seria o Swan Songs, seria o canto do cisne, que também tem uma outra história em cima que depois eu conto para vocês, dessa história do canto dos cisnes, né? Bom, enfim, o Peter Grant montou a gravadora antes do filme concluído. Aí a 20th Century Fox foi alertada de que se o filme veiculasse o Swan Songs, eles iam processar, né? Porque estariam associados à gravadora do Led Zeppelin. Aí o que acontece? Para não correr o risco de ser processado, alguma coisa, o Brian De Palma precisou reconstruir todo o filme, porque o filme era todo montado em cima dessa empresa chamada Swan Songs. Que eu não entendo por que o personagem foi chamar Swan, né? Porque me parece que esse empresário de nome Swan, quando começaram as ideias de filmagem, ele teria o nome de Spectre, que seria uma associação ao produtor Phil Spector, né? Que era bem duro e tal. Mas aí acabou ficando Swan. Aí fica aquela pergunta aqui hoje, né? Será que o Brian De Palma tinha alguma rixa, alguma bronca e quis meio cutucar o Peter Grant? Não vamos saber, né? Por enquanto não encontrei. Bom, enfim, o Brian De Palma precisou reconstruir todo o filme, porque o filme é todo inserido neles a palavra Swan Song, porque é a gravadora, então ele precisou recortar cenas, ele precisou fazer montagens. Poxa, e nós estávamos lá em 1974, não é que nem hoje tudo digital, né? Então o Brian De Palma teve um trabalho danado para reconstruir, precisou cortar cenas, né? Se a gente reparar hoje nessas vídeos que fazem falando do filme, a gente nota que algumas coisas até tremiam lá, que foram remendadas, né? Mas a gente não notava na época, né? A gente nota só agora. Então, pessoal, é assim, é um filme que eu recomendo para vocês. Muita gente achou que esse filme envelheceu, mas para quem gosta de rock, eu acho que é um filme muito bom. Eu acredito que muita gente nunca tenha ouvido falar desse filme, né? Esse filme veiculou no Brasil originalmente em 1975, depois provavelmente ali nos anos 80 o Cine Biju resgatou, que pode ser dessa vez que eu o tenha visto, né? Então fica aí uma dica para vocês. Quem gostar dessa linha de filme, vale a pena, principalmente acho que no Blu-ray ficou bacana, né? O colorido é um colorido diferente, bem chamativo. E aí fica aquele, né? Dica para vocês. Quem tiver, quem gostaria de ver, quem localizar, tiver mais informações, quiser colocar aí no comentários, a gente agradece, tá? E
que compartilhando essas coisas a gente evolui, ok? Muito obrigado, até mais.